Versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos lá. O versículo 13 começa assim. Vós sois o sal da terra. Certo? O sal da terra. O que é o sal? Sal é tempero. Em todos os pratos. Não existe, ou pelo menos eu não conheço, nenhum prato da culinária que não vai sal. Mesmo se você fizer um brigadeiro, se você fizer um doce de leite, se você fizer um leite condensado na sua casa, se você fizer qualquer tipo de doce, você precisa colocar ali uma pitada de sal. Por quê? O sal, ele vai se misturar com o açúcar ou com o doce e ele vai realçar, ou seja, ele vai deixar mais doce. O seu paladar vai sentir mais o doce com mais facilidade você colocando uma pitada de sal. Ou seja, mesmo no doce, você colocando sal, ele vai realçar, vai ajudar a deixar o seu paladar mais sensível ao gosto daquele doce. Nem precisa entrar em pratos salgados. Pratos salgados, para falar que é salgado, tem que ter sal, ok? E todo tipo de tempero, para realçar o sabor do tempero, você precisa colocar o sal. Essa é a importância do sal. Agora, e o sal da terra? Se você precisa do sal para qualquer tipo de alimento, porque ele vai ajudar a realçar o sabor do alimento, imagine se você pensar que a Terra, o planeta Terra, tiver um sal bom, um sal saudável, né? Porque um sal que ele vai realçar as qualidades da terra. Então, sal da terra significa que os discípulos de Jesus são pessoas que estão aqui para ajudar, para alicerçar, para alimentar até mesmo, para realçar a presença de Deus na vida das pessoas. Por quê? Nós aqui do projeto Quero Conhecer Jesus ensinamos às pessoas o Jesus bíblico, não o Jesus teológico, porque existe uma grande diferença entre o Jesus teológico e o Jesus bíblico. Por exemplo, o Jesus bíblico manda que você entre no seu quarto, ore, feche a porta, ore na intimidade e fale com Deus os problemas que você tem. O Jesus bíblico te ensina a pedir perdão para Deus dentro do seu quarto, na sua intimidade. Já existe o Jesus teológico que dizem que ele vai carregar a sua cruz, por exemplo. Ah, não, irmão, porque Jesus morreu na cruz pela sua doença, pelas suas dores, por isso, por aquilo. É que quando alguém chega em mim e me fala assim, não, Diego, porque Jesus morreu na cruz pelas minhas dores, pelas minhas doenças, pelas suas doenças. Aí eu falo, me diz uma coisa, se eu te beliscar, pegar no seu braço e te dar um beliscão, você vai sentir dores? Sim, vou sentir dores. Então, se Jesus morreu pelas minhas dores, para que eu não sentisse dor, então será que Jesus falhou na crucificação? Ou seja, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi pelas suas dores, não foi pelas suas doenças. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz pelas suas doenças, você não teria doença. Pessoas não morreriam de câncer, de Covid, de AIDS e de outros tipos de doença. Pessoas não sentiriam dores, como sente até hoje. Quantas pessoas você conhece que vive com dor? A vida dela é dor. Se Jesus morresse na cruz para que você não sentisse mais dores e não ficasse doente, você não teria doença e nem dor nos dias de hoje. Então, por isso que o Jesus da Bíblia, que nós aqui do Projeto Quero Conhecer Jesus pregamos, é um Jesus que diz para você assim, pegue a sua cruz e vem comigo. Pegue a sua doença e vem comigo. Pegue as suas dores, vem comigo. Pegue os seus problemas, vem comigo. Pegue a sua cruz e vem comigo. Eu estou com você nesse problema. Eu vou te ajudar a resolver. Mas não é para você colocar o problema do seu lado e ficar chorando. É para você pegar o problema e seguir Jesus. O que significa você ser discípulo. Siga Jesus, porque ele vai te ajudar a resolver os problemas. Mas quem vai resolver é você, não é ele. Ele não vai carregar a sua cruz.
Ele carregou a cruz da intimidade. Exatamente. Se você quiser saber mais detalhes sobre a crucificação, quero te convidar a estudar, né, fazer o nosso estudo sobre a crucificação de Jesus e o significado da crucificação, que está aqui no nosso canal no YouTube, só pesquisar. Continuando. O versículo 13 continua assim: E se o sal for insípido, com que há de se... E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, insípido significa o quê? Diego, o que significa insípido? Digamos que a palavra insípido, um dos significados dela é que esse algo estragou. Um dos significados é estragado. Vamos ao dicionário. Vou trazer para você exatamente o que o dicionário nos ensina sobre isso. Insípido, que não tem gosto. Destituído de qualquer sabor. Ou que o tem insuficientemente. Exato. No sentido figurado da palavra, o dicionário nos ensina assim, desprovido de interesse, de atrativos, sem graça, monótono. Exatamente. Ou seja, insípido significa algo que não tem gosto, destituído de sabor ou que tem insuficientemente. Ou seja, o sal, né, no caso aqui que Jesus está falando, o sal insípido, significa que é um sal que não tem gosto de sal, ele estragou, ou é um sal que tem uma quantidade muito baixa. Né? É um pó que tem um pouquinho só de sal, um pouquinho salgado só, então você vai ter que pôr muito sal para sentir o gosto. Então, quando Jesus diz, se o sal é insípido, ele quer dizer, se o sal estragou, com que se há de salgar? Ou seja, se você é discípulo de Jesus, você é o sal da terra, mas você está estragado, o que significa o discípulo estragado? É o discípulo que se corrompeu. É o discípulo que, em vez dele fazer o que o mestre mandou, o que o mestre ensinou, não, ele prefere fazer o que é mais fácil. Por exemplo, Jesus disse para você orar, jejuar e ler a palavra de Deus, ok? Jesus não disse para você apenas ler a palavra de Deus. Jesus disse para fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é o quê? Analisar. Em outras palavras, investigar, se aprofundar, estudar a palavra de Deus. Jesus não disse para você apenas ler. Se você nem lê, então você está tão errado, você está tão sal insípido, porque você está estragado. Você se diz discípulo, mas você não lê. E se você lê, você não analisa. Se você não analisa, você não se aprofunda. Então você fica ali igual quando você vai numa praia, numa piscina. Você fica ali com as boinhas apenas boiando. Você nem sabe o que tem lá no fundo da piscina ou no fundo da praia que você está. Porque você não sabe nadar, você não sabe se aprofundar. E nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Para não sermos sal insípido. Entendeu? Então Jesus está falando assim, se o sal é insípido, ou seja, estragou, com que vamos salgar? E agora, como é que você faz? Você vai fazer um arroz, um feijão, uma carne cozida, uma carne frita, você vai temperar estes alimentos. Você não tem sal, ou o sal estragou. E aí, como é que faz? Daí no caso você fala, eu vou ali no mercado e compro outro sal, Diego. Pronto, facinho. Mas e se não tem sal? Como é que fica? Entendeu? Então se eu e você somos discípulos insípidos, ou seja, discípulos estragados, com que a Terra, o planeta vai contar? Com quem? Com a religião? Como está a religião aí na região que você mora? Você confia na religião daí? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua resposta, tá bom? Continuando. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal estragou, para mais nada presta esse sal. Então tá na hora de jogar fora. Então ele vai ser lançado fora. Lançar fora é o quê? Jogar fora e ser pisado pelos homens. Os dias de hoje, infelizmente, o cristianismo está sendo mais pisado pelos seres humanos, pelos homens, pelo mundo, do que aproveitado. Porque hoje existe guerra entre nós mesmos. E muitas igrejas,
estão insípidas, ou seja, estragadas.